Você provavelmente cresceu ouvindo histórias sobre o fim do mundo. Algumas falam de fogo, outras do gelo, e há até quem jure que tudo vai acabar em uma explosão cósmica gigantesca, com planetas sendo engolidos por buracos negros e estrelas colapsando, como se fossem fogos de artifício. Mas, e se o fim não for nada disso? E se, ao contrário do que a ficção adora pintar, o universo não terminar com um estrondo, mas com um suspiro gelado e silencioso? Parece improvável? Então se prepare, porque a morte do universo talvez já tenha começado. E ninguém está prestando atenção. A ideia de que o universo pode morrer soa absurda à primeira vista. Afinal, ele é tudo o que existe, certo? Como algo que contém absolutamente tudo poderia simplesmente deixar de existir? Só que o fim do universo não precisa ser uma explosão repentina ou um colapso dramático. A ciência mais recente aponta para algo muito mais sutil e infinitamente mais perturbador. Um processo invisível, constante, que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Não tem barulho, não tem luz, não tem guerra estelar, é apenas o universo se esvaziando. Aos poucos, o nome desse processo, Big Freeze, o grande congelamento. Uma morte fria, escura, inevitável. Mas para entender como chegamos a essa conclusão, precisamos voltar um pouco e relembrar tudo o que achávamos que sabíamos sobre o destino do cosmos. Porque durante muito tempo, a história parecia seguir um caminho bem diferente. Durante décadas, a ideia dominante entre os cientistas era de que o universo, apesar de estar em expansão desde o Big Bang, um dia iria parar. Eles acreditavam que a gravidade, essa força silenciosa que mantém planetas em órbita e galáxias coesas, iria eventualmente frear toda essa expansão e puxar tudo de volta. Um retorno épico à origem. Esse cenário ganhou um nome dramático: Big Crunch, um fim quente e denso, onde o universo colapsaria sobre si mesmo, talvez até reiniciando em outro Big Bang, um ciclo infinito de criação e destruição. Era um modelo elegante, simétrico, até reconfortante para alguns. Outros apostavam em um desfecho ainda mais caótico: o Big Rip, onde a própria estrutura do espaço-tempo seria dilacerada, as galáxias se romperiam, os átomos seriam destruídos, e o universo se despedaçaria numa velocidade cada vez maior. Esse era o fim mais visceral, mais cinematográfico, quase digno de um blockbuster de ficção científica. Essas ideias dominaram os debates por muito tempo, porque faziam sentido com o que observávamos: um universo em expansão, mas desacelerando com o tempo. Só que havia um detalhe, um pequeno desvio, quase imperceptível, nas luzes das supernovas. Distantes, uma anomalia, um ruído estranho nos dados que mudaria tudo. E foi exatamente essa anomalia que revelou o verdadeiro vilão da história. Algo invisível, desconhecido e absurdamente poderoso. E é aqui que entra ela. É escura. Imagine um inimigo que você não consegue ver, tocar ou medir. Diretamente algo que está por toda parte, mas escapa completamente aos nossos sentidos. Essa é a energia escura, um nome elegante para aquilo que na prática é um mistério absoluto. Em 1998, dois grupos de astrônomos trabalhando de forma independente perceberam algo que contradizia tudo o que se esperava. O universo não estava desacelerando sua expansão. Ele estava acelerando. E isso era impossível de explicar com o que conhecíamos até então. A única forma de justificar essa aceleração era assumir a existência de uma força repulsiva, contrária à gravidade, que estivesse empurrando tudo para longe de tudo. Não era matéria, não era radiação, era algo novo. Uma espécie de pressão oculta, infiltrada em todos os cantos do universo, agindo como uma antigravidade em escala cósmica. Nascia ali o conceito de energia escura, e com ele, uma revolução, silenciosa na forma como entendemos o destino do cosmos. Hoje, com base em observações do fundo cósmico de micro-ondas, nas lentes gravitacionais e na distribuição das galáxias, sabemos que cerca de 68% de tudo o que existe é energia. Sim, mais da metade do universo é composto por algo que não conseguimos detectar diretamente. A matéria que você conhece, estrelas, planetas, você mesmo, representa apenas uma fração ínfima da equação total. Isso muda tudo. Se a energia escura está vencendo, e se sua força só aumenta à medida que o universo se expande, então estamos diante de um processo
que não apenas é inevitável, mas irreversível. E é exatamente esse avanço silencioso da energia escura que nos leva ao cenário mais aceito hoje para o fim de tudo. Não uma explosão, nem um colapso, mas um apagamento gradual. O universo sendo esticado até o esvaziamento total. Amphem, gelado, escuro e solitário. E esse fim tem um nome que parece saído de uma fábula gélida: o Big Freeze. O Big Freeze não é o tipo de fim que você esperaria de um universo tão violento e criativo quanto o nosso. Não tem explosões, não tem cataclismas espetaculares, não tem gritos no vácuo. Ele acontece devagar, muito devagar, como uma vila que se apaga aos poucos, consumida não por uma tempestade, mas pelo simples passar do tempo. À medida que a energia escura empurra galáxias para longe umas das outras, o espaço entre elas vai se expandindo. E isso significa que, com o tempo, a luz dessas galáxias não vai mais nos alcançar. Elas estarão tão distantes que parecerão ter simplesmente desaparecido do céu. O universo ficará cada vez mais escuro. As estrelas vão terminar seu ciclo de vida, uma por uma, até não restar nenhuma. As maiores explodirão como supernovas. As menores apagarão silenciosamente, transformando-se em anãs brancas geladas. A formação estelar cessará por completo. Nada novo nascerá. Enquanto isso, os buracos negros, essas entidades famintas que hoje parecem imortais, também começarão a morrer, evaporando lentamente pelo processo conhecido como radiação de Hawking. Um a um, os titãs do cosmos vão sumir, até que não reste absolutamente nada além de um frio eterno. Mas o detalhe mais aterrorizante do Big Freeze é que ele não é um evento. Ele não acontece em um instante. Ele é um processo que já começou. Já estamos vivendo nele. A cada segundo, o universo se expande um pouco mais. A cada ano, as galáxias vizinhas se afastam mais. É como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro onde o final já foi escrito menos, mas ainda estamos presos no segundo ato. E quanto mais entendemos esse destino congelado, mais claro se torna que o fim do universo pode ser muito mais silencioso e inevitável do que qualquer um ousou imaginar. Quando falamos sobre o fim do universo, é fácil imaginar algo que acontece de forma súbita, como o estalar de um dedo. Mas o Big Freeze não funciona assim. Ele é mais parecido com uma contagem regressiva cósmica, menos só que essa contagem acontece em trilhões, quintilhões e até decilhões de anos. Para compreender melhor, é preciso olhar para o futuro do universo como se fosse uma linha do tempo extensa e implacável, onde cada fase representa um estágio da decadência universal. E tudo começa com o fim da formação estelar. Cerca de 10 trilhões a 100 trilhões de anos no futuro, as últimas estrelas nascerão. Após isso, nenhuma nova estrela surgirá, e o universo entrará em uma era chamada de Ira de Genorada. Nela, só restarão objetos estelares mortos, anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros e planetas vagando no escuro absoluto. O céu, antes cheio de pontos luminosos, será um véu preto absoluto, pontuado apenas por restos apagados do que um dia foi luz. Avançando ainda mais por volta de 10 anos, até mesmo os planetas começarão a se desintegrar. A matéria que conhecemos, rochas, metais, tudo perderá sua estabilidade. Os elétrons serão arrancados dos átomos. Tudo começará a decair em partículas fundamentais. Mas o verdadeiro adeus vem depois. Por volta de 10 anos, os buracos negros, essas últimas fortalezas da gravidade, evaporarão lentamente até desaparecerem por completo. Nada mais restará, além de partículas dispersas, a temperatura mínima possível, o zero absoluto. E nesse ponto, o universo atingirá seu estado final, um espaço vazio, frio e silencioso, onde o tempo ainda corre, mas nada acontece. Um lugar sem luz, sem som, sem forma. Apenas o eco mudo de algo que já foi grandioso. E ainda assim, estamos mais próximos disso do que você imagina. Parece impossível pensar que tudo isso já esteja em andamento, não é? Afinal, ainda vemos estrelas, ainda medimos luzes de galáxias distantes, e o universo ao nosso redor parece tão vibrante quanto sempre foi. Mas essa é justamente a ilusão. O Big Freeze não será algo que começa menos, ele é algo que já começou. E a prova disso está em um fenômeno inquietante: a perda de visibilidade do próprio cosmos. A cada segundo que passa, milhares de galáxias estão cruzando o chamado horizonte de eventos cósmico, uma fronteira além da qual suas luzes
nunca mais nos alcançarão. Esse afastamento não é apenas uma questão de distância, é uma questão de limite da própria física. A expansão do universo acontece de forma tão acelerada, impulsionada pela energia escura, que algumas galáxias estão se movendo para longe de nós mais rápido do que a luz pode viajar. Isso significa que mesmo que emitam luz para sempre, essa luz jamais chegará até nós. Para todos os efeitos práticos, essas galáxias deixarão de existir no nosso universo observável. E isso não é teoria menos, é fato. Observatórios como o Hubble e o James Webb já captaram sinais desse fenômeno. A cada nova década, há menos universo visível para os nossos olhos. Estamos literalmente vendo o cosmos se apagar diante de nós. Em poucas centenas de bilhões de anos, um piscar de olhos em escalas cósmicas, nosso céu ficará praticamente vazio, restrito à nossa própria galáxia, enquanto todo o resto se tornará inatingível. Estamos vivendo numa era rara, em que ainda podemos estudar, observar e compreender a grande tapeçaria do universo. Mas essa era está desaparecendo lentamente como areia escorrendo por entre os dedos. E isso nos leva à verdade mais desconfortável de todas. A imagem clássica que muitos têm sobre o fim do universo envolve explosões apocalípticas, colapsos estelares em cadeia ou algum tipo de cataclismo súbito que nos pegaria de surpresa. Mas o que a ciência está mostrando é algo muito diferente. E, em certo sentido, muito mais assustador. Porque, ao contrário do que os filmes mostram, o universo não precisa entrar em colapso para morrer. Ele pode simplesmente... O Big Freeze não depende de destruição ativa, mas sim de uma entropia crescente que transforma tudo em silêncio e imobilidade. Isso quebra uma expectativa profundamente humana, a de que o fim precisa ser barulhento, dramático, final. Mas o fim do universo, ao que tudo indica, será o oposto disso. Não haverá gritos, não haverá caos, não haverá plateia, apenas um desaparecimento lento daquilo que conhecemos como realidade. A gravidade perderá sua importância. A matéria se desmanchará em partículas soltas e desconectadas, e o tempo continuará correndo menos, mas não haverá mais acontecimentos. Essa é a morte cósmica definitiva, não quando tudo explode, mas quando nada mais pode acontecer. Essa ideia é difícil de aceitar, porque desafia a lógica narrativa com a qual crescemos, mas ao compreendê-la, somos forçados a repensar o próprio conceito de fim. Talvez o fim não seja um ponto final, mas uma linha reta que se estende infinitamente rumo ao nada. E essa possibilidade muda tudo, porque nos obriga a olhar para o presente de uma maneira completamente nova. Se o universo está condenado a um fim silencioso e congelante, isso nos coloca diante de uma questão fundamental. O que realmente importa, enquanto ainda temos tempo, vivemos em uma era única, um intervalo fugaz em que o cosmos está cheio de luz, vida e movimento, uma janela rara e preciosa antes do silêncio absoluto. Essa constatação pode parecer assustadora, mas também é profundamente libertadora. Saber que o universo está em um processo gradual de esvaziamento nos desafia a valorizar o presente de maneira mais intensa. Cada instante que vivemos, cada descoberta científica, cada conexão humana ganha uma nova dimensão quando entendemos que tudo isso é um brilho temporário, num vasto mar escuro e silencioso. A grandiosidade do cosmos não está apenas em seu tamanho, mas na raridade de seu momento vibrante. Ao contemplar o Big Freeze, somos convidados a olhar para dentro e refletir sobre como escolhemos usar nosso tempo e energia. Afinal, se o universo não termina com um estrondo, mas com um suspiro, talvez o verdadeiro fim esteja em não fazer nada com o tempo que nos foi dado. A ciência nos mostra a fragilidade do cosmos e, ao mesmo tempo, sua beleza efêmera. Por mais assustador que seja imaginar a vastidão do vazio que virá, o convite é para que aproveitemos a luz enquanto ela brilha, para que façamos do agora algo significativo. Talvez, mais do que temer o fim, devêssemos aprender a apreciar o milagre do instante em que estamos vivos, exatamente aqui e agora, neste universo em expansão silenciosa. Se este mergulho na imensidão do universo e no mistério da energia escura despertou sua curiosidade, não pare por aqui. O cosmos ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar até mesmo a natureza da realidade. No próximo vídeo, vamos explorar uma teoria que vai além do Big Freeze. E se o universo não tiver um fim definitivo,
mas estiver preso em um ciclo infinito de morte e renascimento, uma ideia fascinante, conhecida como o Big Bounce, que promete mudar tudo o que pensamos sobre o começo e o fim. Enquanto isso, inscreva-se no canal para não perder nenhuma descoberta e deixe nos comentários qual dessas teorias sobre o fim do universo mais mexeu com você: o silêncio gelado do Big Freeze ou a possibilidade de um universo que se reinventa para sempre. A jornada pelo cosmos está apenas começando e você é nosso convidado especial para continuar desvendando esses mistérios.